Olá dos Açores, bem-vindo a Manhã com Deus, meu dia com Deus. Sou o pastor Jairo Silva e vamos iniciar hoje uma série Como Ouvir a Voz do Espírito Santo. E esta série está dividida em 5 partes, 5 episódios que vão nos ajudar a ouvir, a entender a voz do Espírito Santo. Aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós e não a voz das nossas emoções, das nossas empolgações. Nós vamos começar com esse projeto a entender, a compreender mais como ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo, ele tem um projeto para a nossa vida pessoal, para a nossa família, um projeto ministerial e um projeto de salvação. Precisamos estudar a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus e nos guia, nosso guia, para que possamos saber como orar e também para que possamos discernir o que é os pensamentos e ouvirmos o que é realmente ou não a verdade. É por isso que a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos aqui hoje nos nossos 2 temas do início desta série, no primeiro episódio: quem é o Espírito Santo e nomes do Espírito Santo. Quero deixar para você uma observação. Todos os tópicos que nós vamos falar aqui são versículos baseados na palavra de Deus, ok? Então é muito importante você tomar nota, apontar, para que o Espírito Santo possa te direcionar nesses versículos e falar mais com você, ok? O Espírito Santo é um assunto inesgotável. Nós podemos estudar sobre o Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo. A ideia aqui não é compartilhar experiências com o Espírito Santo. A ideia aqui é fundamentar na palavra de Deus para que você possa começar a despertar sobre o tema do Espírito Santo. Um tema que traz muita confusão, um tema que muitas pessoas querem aprender um pouco mais. Então é por isso que nós vamos basear sempre aqui na palavra de Deus, nos versículos da palavra de Deus, ok? E quem é o Espírito Santo? A Bíblia fala que ele é consolador, exatamente. Em João capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Então o Espírito Santo é um consolador. Jesus Cristo estava aqui alertando aos discípulos. Os discípulos estavam num momento de tristeza, de amargura, eles estavam preocupados porque eles estavam sentindo que iriam perder Jesus, que Jesus iria deixá-los. Mas Jesus prometeu um consolador. Olha que colocação de Jesus. Ele sabia que os discípulos precisavam de algo para os consolar. Como nós precisamos, né? Nós estamos aqui nesta terra enfrentando lutas, desafios, batalhas diariamente, mas no período da luta, no período da batalha, enquanto não terminar o vale, enquanto não terminar o deserto, o Espírito Santo vai nos consolar. Então, para ouvir a voz do Espírito Santo é saber que ele é um consolador. Então você pode orar, fala: Deus, me consola, Espírito Santo, me consola, ok? Segundo ponto aqui, ele é Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3 a 4, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio no teu coração? Olha o que Pedro disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Um dos nomes dele é Consolador e também a Deus. Então, você pode mentir a Deus, você pode mentir ao Espírito Santo, mas ele já sabe. Ele entende. Nós vamos aprender mais sobre isso nas outras séries aqui, né? O Espírito Santo, ele
prescruta, ele é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Nós não conseguimos enganar a Deus, porque o Espírito Santo aqui, ele está colocado nas palavras de Pedro também como um Deus. Muitas religiões ensinam que o Espírito Santo, ele é uma energia que nós podemos sentir. Realmente nós podemos sentir a energia de Deus, o poder de Deus, né? Quando você chega numa igreja, num ambiente, quando você encontra com uma pessoa, você encontra ali com o poder, com a energia ali daquela pessoa, de Deus, mas note que o Espírito Santo não é somente isso, não é só manifestações externas, mas ele é o poder de Deus e ele é Deus. Então não minta ao Espírito Santo de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo, Consolador, Deus. Ele é uma pessoa porque ele pensa, né? O Espírito Santo, ele pensa. Olha que coisa maravilhosa. Quem é o Espírito Santo? Ele pensa. Em Romanos 8, 27 fala, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, veja que o Espírito Santo, ele sabe, ele pensa, ele prescruta, ele vasculha, ele identifica a intenção do Espírito do coração. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo, porque ele está observando lá no nosso íntimo. Nós podemos enganar as pessoas, podemos enganar por um certo tempo, né? Mas chega uma hora que a verdade vem. E quem tem o Espírito Santo tem a verdade. Então ele pensa. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele fala. Então a Bíblia fala aqui em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3, que os discípulos, né, os apóstolos, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele vai falar conosco diariamente, mas é importante para ouvir a voz do Espírito Santo através, aqui tem duas dicas, do jejum e da oração. Por que nós temos que jejuar e orarmos para ouvir a voz de Deus? Para que não haja ruídos. O que é um ruído? Você já tentou sintonizar uma rádio na frequência? Note que às vezes você sintonizou numa frequência errada e começa a vir ali ruídos, você está ouvindo muitas coisas. Então, a oração e o jejum serve para isso, e a leitura da palavra. Quando você sintonizar com o Espírito Santo, você vai ter vontade de fazer uma coisa, mas o Espírito Santo vai falar, sim, avance, ou você vai ter vontade de fazer alguma coisa, tomar uma decisão importante, o Espírito Santo vai falar, não, espera. Aí mesmo a sua voz interior, o seu ímpeto, a sua vontade falando, avança, vá, o Espírito Santo vai falar, espera. Então, para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, jejuar, orar e meditar na palavra de Deus. Nós vimos aqui Atos capítulo 13, versículo 3, ok? E todas essas coisas são características de uma pessoa divina, né? Então estamos aqui falando de uma pessoa divina, do Espírito Santo de Deus, né? Nós aprendemos aqui, Consolador, ele vai te consolar, ele é Deus, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele pensa e também porque ele tem vontade e porque ele fala. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, fala assim, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele separou separou a mim para uma missão. O Espírito Santo, quando olha para nós ouvirmos a voz de Deus, ele olha para nós e fala assim, eu preciso de você naquela cidade, eu preciso de você naquela família, eu preciso de você naquele ministério, eu preciso de você naquele trabalho, mesmo você estando contrariado, olha aí, né? Mesmo você não gostando, mas o Espírito Santo, ele te separou, ele te capacitou, ele tem uma vontade que está acima da minha e da sua. Porque Jesus falou assim,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem e praticam. Então, ouvir a voz do Espírito Santo, orar, jejuar, ler a palavra e também ser ovelha, porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Quando o pastor chama, quando o pastor fala, o pastor tem o zelo, o cuidado de levar a ovelha para beber água, para o alimento, para proteger dos predadores. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele vai realizar esses sinais na sua vida. E nomes do Espírito Santo. Quais são os nomes do Espírito Santo na Bíblia? Em Romanos, capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha que coisa maravilhosa, o reino de Deus. Então, a Bíblia fala que nos céus é o reino de Deus. E aqui na terra também, eu e você, nós que temos o Espírito Santo, podemos viver o reino de Deus, que é um reino de paz e de alegria. A comida, a bebida, elas trazem alegria? Sim, quando nós reunimos pessoas queridas, nós temos ali comida, temos bebida, nós podemos nos alegrar, mas isso não é o fundamental, né? Não é o essencial. Mas no reino de Deus, a coisa principal não é a comida, não é a bebida, mas o principal é a paz e a alegria no Espírito. Então você pode viver aqui na terra, nós podemos viver aqui na terra, mesmo rodeado de problemas, rodeado de confusões. Eu não sei como está o seu dia hoje, mas o Espírito Santo sabe, o Consolador sabe. E note que o Espírito Santo aqui, ele é aquele que vai trazer paz e alegria. Paz e alegria na luta, paz e alegria na dificuldade. Então, é possível ouvir a voz do Espírito Santo nos momentos difíceis, complicadíssimos da nossa vida. Esses são os momentos que nós precisamos mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ele também, o nome do Espírito Santo é Deus. Em Gênesis capítulo 41, verso 38, fala assim: disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? E João 4,2 nos fala assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui Faraó, ele reconheceu que havia um Espírito de Deus ali na vida de José. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, as pessoas vão reconhecer realmente esta pessoa, ela teve algo divino, ela teve algo sobrenatural que eu não estava a perceber. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, ela serve para nós pessoalmente e para terceiros. Ouvir a voz do Espírito Santo nos ajuda a abençoar outras pessoas, a dar direção, a dar paz, a dar alegria. Então, por exemplo, a minha função aqui é falar aquilo que o Espírito Santo já falou e aquilo que o Espírito Santo está a dizer. A Bíblia fala muito em Apocalipse assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo, ele tem uma frequência. Qual é a frequência dele? É uma frequência de conexão entre Deus, que é Deus, e o homem. Então nós devemos estarmos conectados nessa frequência, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. Aí nós vamos ter o Espírito Santo fortalecido na nossa vida, ok? Porque a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Nós vamos aprender muitas coisas aqui nesta série sobre o Espírito Santo. Então nós vimos aí o nome do Espírito Santo. Espírito Santo, Romanos 14, 17, Espírito de Deus e Espírito do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, nos fala assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, note que aqui eles estão, o escritor está chamando, Samuel está dizendo aqui que o Espírito do Senhor, né? Ele é Deus, ele profetizará. Então, uma das funções características é profetizar. Mas preste bem atenção, há uma confusão. Muitas pessoas pensam que profetizar é adivinhar o futuro. Não,
A profecia não é uma adivinhação, ok? Nós cristãos não andamos atrás de profecia para saber o amanhã, não. O amanhã Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Mas Deus pode nos apontar o que vai acontecer daqui a um tempo. Como será o amanhã? Deus pode falar, ok? Essa é a função de um profeta. Um profeta na terra significa aquele que fala em nome de Deus. Então você não tem que correr atrás de profecia, atrás de profeta. Não, você vai ouvir a voz de Deus através da oração, do jejum, da consagração, da meditação. Deus vai usar alguma maneira, alguma forma de te alcançar, ok? Então aqui nós vimos que o Espírito do Senhor, ele pode se apoderar de alguém? Pode. Para realizar uma grande obra? Pode. De cura, de libertação, para profetizar sobre a vida de alguém, para trazer consagração. Mas não é um espírito adivinho. O Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, mais um nome do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Esse é um nome que eu gosto muito, porque em 1 Pedro 1,11 fala assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que habitava em Cristo, ele habita em mim e habita em você. É por isso que a Bíblia fala que nós somos seguidores de Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa. E Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará coisas semelhantes que eu faço, obras semelhantes ou até mesmo maiores. Então nós simplesmente mortais não podemos fazer nada sem a força e a unção do Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é maravilhoso. E por último, o Espírito Santo tem o nome de Jeová. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar-lhes a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ouvi a voz de Jeová, a voz de Deus, do Espírito Santo. Ele vai te ungir para pregar boas novas. Ouvir a voz de Deus, você vai ouvir e vai falar o que Deus colocar no seu coração. Ele vai trazer mansidão, ele vai trazer restauração aos contritos de coração e vai proclamar liberdade aos cativos, aos presos espirituais. Quantas pessoas estão presas espiritualmente, ok? Então fica aí hoje nossa série, primeiro dia, nós aprendemos aqui alguns tópicos importantes sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é consolador, ele é Deus, nome deles, né? Ele é uma pessoa porque pensa, aliás, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa porque tem vontade, é uma pessoa que fala. E os nomes do Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo e Espírito do Senhor Jeová. Então, se você gostou desse estudo, compartilhe, deixe aí o seu like, ok? Deixe o seu comentário e em breve nós teremos a segunda parte do nosso estudo Como Ouvir o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha aí um dia abençoado.